Trump fecha a porta na cara de Flávio Bolsonaro. Marco Rubio responde à carta, mantém o tarifaço contra o Brasil e ainda deixa claro, quando o interesse é dos Estados Unidos, Bolsonaro vira detalhe. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, reforçou numa carta enviada a Flávio Bolsonaro a posição do governo Donald Trump de defender a imposição de tarifas ao Brasil. Essa carta, que foi enviada pelo secretário de Estado de Trump na última terça-feira, foi obtida primeiro lá pela Malu Gaspar. Mais detalhes no blog dela. É um documento que é uma resposta àquela correspondência do início de junho, lembra? Quando o Flávio fez um apelo para os Estados Unidos não adotarem um novo tarifaço contra o país. Na mensagem, o Flávio alegou que a imposição de novas sanções à economia brasileira pelo governo Trump traria sérios danos à população e disse estar confiante na sua vitória na eleição presidencial de outubro, o que poderia redefinir as relações entre Brasília e Washington. O Demetrio Rubio respondeu então à carta do Flávio Bolsonaro e reafirmando a posição dos Estados Unidos sobre o tarifaço. Vamos traduzir a carta primeiro de Flávio Bolsonaro, né? O que ele está dizendo, essas tarifas são uma bomba atirada contra a minha campanha eleitoral. É isso que ele escreveu na carta, em outras palavras. Não é por acaso que ele relaciona o problema das tarifas com a questão das eleições. E a posição de Marco Rubio revela que entre o apoio da Casa Branca a Flávio Bolsonaro, o apoio eleitoral a Flávio Bolsonaro, que é um apoio aberto, né? Entre isso e os interesses nacionais dos Estados Unidos, tal como interpretados pela Casa Branca, né? Que os interpreta como interesses das grandes instituições financeiras dos Estados Unidos, a Casa Branca fica com os interesses americanos, não com a candidatura de Flávio Bolsonaro. É muito claro isso, né? As tarifas são contra o PIX. Esse é o alvo das tarifas. São a punição pela existência do PIX no Brasil. E do ponto de vista da Casa Branca, isso é o que interessa acima de tudo, não a candidatura de Flávio Bolsonaro. Os Bolsonaro podem tirar o cavalinho da chuva. Eles receberão, vamos dizer, manifestações retóricas, imagens de apoio da Casa Branca, mas o tarifaço continuará devido ao PIX. Dani. Pois é, Sati, esse ponto que o Demetrio levanta é super importante. Na prática, o Donald Trump atrapalha a candidatura do Flávio, não o contrário, mas os Estados Unidos seguem ali numa postura nova para a política externa aqui no nosso continente, uma política externa que os americanos consideram que tem que impor aos latino-americanos um alinhamento com Washington. Existe ali uma percepção de que os antecessores do Donald Trump foram muito frouxos, consequentemente você teve o aumento da influência chinesa, você teve os Estados Unidos perdendo capacidade realmente de impor a sua agenda aqui numa zona que os americanos consideram sua zona de influência natural, e nesse sentido o governo Trump continua apertando o cerco contra o Brasil, que ainda mantém ali uma política externa bastante autônoma, tentando manter alternativas abertas junto a outros parceiros. Nós tivemos inclusive agora recentemente uma visita do ministro da Fazenda à China, o que acabou sendo ali uma sinalização de aproximação, inclusive com o levantamento dos Panda Bonds, a venda de títulos do governo brasileiro em moeda chinesa, o que também incomoda os americanos, mostra ali uma postura de aproximação em relação aos chineses. Tudo isso para dizer que o Trump está buscando os interesses da agenda trumpista, mais especificamente o Marco Rubio, que quer deixar esse legado de alguém que recolocou a América Latina no cabresto e no eixo e alinhada à política externa americana. Isso não necessariamente está alinhado à agenda do Flávio Bolsonaro, uma vez que essa carta atrapalha mais o Flávio Bolsonaro do que ajuda. Ana. Existe aqui a ideia, e na verdade as pesquisas mostram, né, que Trump não ajuda Flávio Bolsonaro, a não ser que fosse fazer algum movimento extremo, como acabar com o tarifaço e escrever isso numa declaração atribuindo para Flávio. Mesmo assim, a gente ainda teria dúvida do impacto eleitoral dessa medida. Então, o que Flávio colhe nessa resposta é o seguinte: essa política tem muito mais a ver com o que quer Donald Trump do que nossas relações aqui. E mais uma vez, a relação dos Bolsonaro é com o Departamento de Estado, né? E o Rubio chega até a falar, olha, a tal ponto eu não posso, PIX não é comigo. Então, não ficou bom, essa resposta não ajuda Flávio. Estados Unidos
ainda será uma grande dúvida se eles podem ajudar na eleição ou não, que tipo de ação eles podem fazer, que o Brasil é resistente a qualquer interferência externa. Em outros países, a interferência dos Estados Unidos ajudou, em outros não ajudou. Então, talvez o Flávio, para fugir das crises internas, tenha buscado esse aceno lá de fora. Isso não está funcionando. E você, Thomas? Eu queria apontar só uma outra questão. Na resposta ao senador, o Flávio Bolsonaro, o Marco Rubio cita uma coisa que eu achei, assim, me chamou muita atenção. E ele agradece a oferta generosa do Flávio Bolsonaro de criar uma equipe de transição entre, caso ele seja eleito presidente, com o governo americano, que é um negócio que eu nunca vi isso na minha vida. Uma coisa é uma equipe de transição entre o governo que sai e o governo que entra. Isso faz parte da boa regra democrática. Agora, você criar uma equipe de transição de um governo eleito com um outro país me parece algo completamente inesperado e, no mínimo, mostra mais uma vez a forma quase subordinada com que o Flávio Bolsonaro está tratando com o secretário de Estado dos Estados Unidos. O Demétrio pediu a palavra. Não. Primeiro eu achei que foi legal ter o eufemismo da forma quase subordinada, né? A forma inteiramente subordinada nesse trecho inusitado da carta. Mas eu lembraria, e em cima do que você está falando, que aparentemente a Casa Branca não entendeu direito os resultados eleitorais na América Latina, e em particular o resultado na Colômbia, com a vitória de Abelardo de la Espriella. Aparentemente a Casa Branca interpreta isso, conecta isso ao apoio de Donald Trump, o que não entender o que aconteceu na Colômbia. De la Espriella venceu na Colômbia não por causa do apoio de Donald Trump, mas devido ao fracasso do plano de paz colombiano, da volta da violência na Colômbia. São fatores internos e não o apoio de Donald Trump que levou la Espriella ao poder. Mas eu acho que eles estão entendendo errado essas coisas. É que depende, é por causa do horário, Demetrio, ele escolhe essas palavras, entendeu? Esses eufemismos. Otávio, quero te ouvir também sobre essa iniciativa. É mais uma conta para o Trump. Se o Trump não tivesse feito o que fez lá na Venezuela, não precisava resolver terremoto. Agora ele vai resolver terremoto, contrariando tudo que ele pregou a vida inteira, de que os Estados Unidos não deveriam se meter nas encrencas alheias. Então, é uma continha aí para o Trump pagar e desagradar ainda mais a turma do MAGA que acreditou no discurso dele. Olha, essa história da carta do Marco Rubio para Flávio Bolsonaro é daquelas que desmontam o teatro inteiro, porque o Flávio tentou fazer o quê? Tentou posar de grande articulador internacional, tentou vender a imagem de que tem prestígio com Trump, que conversa com Washington, que seria o candidato capaz de salvar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Só que a resposta veio fria, seca e bem clara. Muito obrigado pela carta, mas o tarifaço continua na mesa. Traduzindo para o português bem simples. Flávio, a gente até gosta do discurso de vocês, mas na hora do dinheiro, quem manda é o interesse americano. E aí cai por terra aquela fantasia bolsonarista de que Trump está preocupado com o povo brasileiro. Não está. Trump está preocupado com os Estados Unidos. Marco Rubio está preocupado com os Estados Unidos. E, se for preciso apertar o Brasil, prejudicar empresa brasileira, trabalhador brasileiro e consumidor brasileiro, eles apertam sem dó. O detalhe mais simbólico é o PIX. Porque, no fundo, essa pressão mostra uma coisa. Quando o Brasil cria uma tecnologia pública, gratuita, eficiente, que facilita a vida do povo e reduz o poder de grandes intermediários financeiros, isso incomoda muita gente poderosa. E aí vem o bolsonarismo, que se diz patriota, de verde e amarelo, mão no peito, hino nacional e discurso de soberania, mas corre para pedir bênção ao governo americano. Pior, Flávio ainda teria oferecido uma espécie de transição com outro país caso fosse eleito. Gente, isso é muito grave. Transição se faz entre governo que sai e governo que entra dentro do próprio país. Agora, tratar os Estados Unidos como se fossem uma chefia externa é quase assumir subordinação em praça pública. E a ironia é maravilhosa. Flávio foi buscar apoio lá fora para tentar fugir das crises daqui de dentro, só que voltou com uma carta que atrapalha mais do que ajuda. Porque o eleitor olha e pensa, espera aí, esse pessoal vive dizendo Brasil acima de tudo, mas na primeira dificuldade coloca Washington acima de Brasília? No fim das contas, Trump não está salvando Flávio. Trump está expondo Flávio. E o bolsonarismo, mais uma vez,
fica preso na própria contradição. Fala em patriotismo, mas ajoelha para a potência estrangeira. Fala em defender o povo, mas aceita uma política que pode pesar no bolso do brasileiro. Fala em soberania, mas trata o Brasil como o quintal dos outros. E essa carta deixou o recado bem claro. Para a Casa Branca, Flávio Bolsonaro pode até ser útil no discurso, mas na hora do jogo pesado, o Brasil que pague a conta.